Salve pessoal da terceira série, terceiro A e B. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo para vocês de física, correto pessoal? Então, dando continuidade com a resolução das nossas atividades sobre campo elétrico, nós estamos resolvendo na página 43, né? A gente vai resolver agora mais a atividade 9, certo pessoal? A gente tinha resolvido já algumas na aula passada, a gente vai resolver mais a atividade 9 agora. Fala o seguinte na atividade 9. Uma esfera uniforme eletrizada cria em um ponto P exterior a ela um campo elétrico de 1,5 vezes 10 a quarta Newton Coulomb, certo? Então já está dando aqui, ó, 1,5 vezes 10 a quarta Newton Coulomb, cuja direção e sentido estão mostrados na figura a seguir. Então vamos ver aqui a figura. Tá bem aqui a figura. Aqui é a esfera, né? Vem aqui o ponto P, né? E nesse ponto externo, né? Tá dizendo que a carga, o campo elétrico vale 1,5 vezes 10 a quinta Newton Coulomb, certo pessoal? 1,5 vezes 10 a quarta, desculpa. 1,5 vezes 10 a quarta Newton Coulomb é o campo nesse ponto P aqui, certo? A distância de P à superfície da esfera é igual ao próprio raio da esfera. Então, olha, daqui para cá a gente tem o raio, né? Daqui para cá a gente também tem o raio, e a distância do P até aqui na superfície da esfera também é igual ao raio, certo? Então, essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá, certo? O raio, beleza? Aí ele quer saber o seguinte na letra A. Qual é o sinal da carga na esfera, certo pessoal? É o que a gente percebe aqui pelo desenho, olha. O campo está voltado para onde? Na direção da esfera, ou seja, para a esquerda aqui na direção da esfera. Pela seta vermelha aqui é o campo. Ora, qual é a carga que gera campo de aproximação, né? Voltado para ela mesma? A gente já viu anteriormente. É a carga negativa. Então isso quer dizer o quê? Que o sinal dessa carga aqui é negativo. A gente já sabe por quê? Porque a seta está voltada para cima da esfera. Se estivesse no sentido contrário, se estivesse se afastando da esfera, seria uma carga positiva. Mas quando está se aproximando, é uma carga negativa. Então, ele pergunta qual é o sinal da carga na esfera. O sinal é negativo. A gente já sabe que a carga está eletrizada, a esfera está eletrizada negativamente. Certo, pessoal? Não tem erro nisso aí, né? Segundo, na letra B, considere um ponto P' muito próximo da superfície da esfera. Está aqui o ponto P', esse ponto bem aqui, que está bem na superfície da esfera. Certo? A distância de P' ao centro da esfera é quantas vezes menor que a distância de P a esse centro? Ora, pessoal, bem aqui a gente percebe, olha, de P' até o P eu tenho R, né? E de P até o centro, né? De P', desculpa, até o centro eu tenho R. E de P até o centro eu vou ter R mais R, ou seja, 2R. Ora, a gente percebe que de P até o centro é 2R e de P' até o centro é só R, então quer dizer o quê? Que essa distância aqui de P' até o centro é a metade, né, da distância de P até o centro. Então quando for a metade a gente diz o quê? Que é 2 vezes menor. Se eu divido por 2 quer dizer que é 2 vezes menor. Essa distância do P' até o centro é 2 vezes menor. Beleza, pessoal? Sem problema, né? Ora, então a intensidade do campo em P' é maior ou menor do que em P? Ora, pessoal, quanto mais próximo da esfera, né, maior vai ser o campo, certo? Então deixa eu só dar uma paradinha aqui que eu já volto para a gente continuar, pessoal. Então coloquei aqui no quadro, né, pessoal? A distância do ponto P' até o centro é a metade da distância do P até o centro. Então, D' é a distância do ponto P até o centro dividido por 2, 2 vezes menor. Aí, ele pergunta na letra C, então a intensidade do campo em P' é maior ou menor do que em P? Ora, se o P' está mais próximo do centro, o campo nele vai ser o que? Maior. Quantas vezes maior? O que acontece com a distância acontece o contrário ao quadrado com o campo, certo? Então, se a distância é 2 vezes menor no ponto P', então o campo no ponto P' vai ser o quê? 2 ao quadrado maior, certo? E o que é 2 ao quadrado? É 4. Então, vai ser 4 vezes maior, certo? Então, na letra D, ele pergunta,
Então, qual é a intensidade, logo, qual é a intensidade do campo em qualquer ponto próximo à superfície dessa esfera, seja, no próprio ponto períneo e em todos os outros pontos que estiverem na superfície. Vai ser 4 vezes o valor do campo, que é quanto? No ponto P, 1,5 vezes a quarta. E 4 vezes 1,5 dá exatamente 6, certo, pessoal? 6 o quê? 6 vezes 10 a quarta Newton coulombs. Então a gente descobre que o campo, nesses pontos aqui que vão estar na superfície da esfera, vai ser igual a quanto? A 6 vezes 10 a quarta Newton coulombs. Beleza, pessoal? É ou não é um negócio divertido, meus amigos? Então agora a gente vai dar uma parada e vai ver mais uns assuntos com relação a campo, antes de a gente começar a ver o assunto sobre potencial. Então agora, pessoal, dando mais um salto aqui no nosso livro, aqui na frente, a gente já vem agora na página 48 e vai falar sobre comportamento de um condutor eletrizado, certo? Então a primeira coisa que tem que entender é que a carga se distribui na superfície do condutor. Então toda vez que tiver um condutor eletrizado, o que acontece? A carga fica na superfície dele. Ela fica toda aqui pela parte de fora, na superfície dele. Que no caso esse aqui está eletrizado como positivamente, independentemente da forma dele. E onde tem pontas, elas se acumula mais carga, certo? Por isso que mais à frente a gente fala sobre o poder das pontas. Onde está mais a ponte aguda, lá vai ter maior quantidade de cargas reunidas, certo? Se ele tem uma forma esférica, então ele fica totalmente igual à distribuição. Agora, se ele for de uma forma diferente, onde tiver mais agudo, vai ter maior quantidade de carga, certo? Mas sempre fica na parte de fora, né? Então aqui ele fala, se um condutor eletrizado estiver em equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas estarão distribuídas em sua superfície, certo? A dificuldade de fora, beleza? Campo no interior e na superfície do condutor. Esse aqui, olha, é uma outra coisa interessante. Se um condutor eletrizado estiver em equilíbrio eletrostático, certo? O campo elétrico será nulo em todos os pontos do seu interior, né? E em pontos da superfície desse condutor, o campo E será perpendicular a ela, certo? Então o que acontece? Quando tiver um condutor eletrizado, dentro do condutor, né, o campo vai ser sempre quanto? Zero. E na superfície, o vetor campo elétrico vai sempre fazer ângulo de 90 graus com a superfície. Olha como está mostrando aqui, o campo sempre fazendo ângulo de 90 graus com a superfície. E dentro do condutor, o campo elétrico é nulo, ou seja, é igual a zero. Isso gera uma coisa chamada blindagem eletrostática, certo? Então, por exemplo, quando uma pessoa está dentro de um carro, por exemplo, e ela sofre uma descarga de um raio, ela vai estar protegida. Por quê? Porque lá dentro ela está blindada, ela está dentro de uma parte onde não tem campo elétrico. Então, se não tem campo elétrico, não tem como ter a carga elétrica sobre ela. Então, se uma pessoa está num carro que recebe um raio, uma descarga de um raio, numa tempestade, né? Ela vai estar protegida. Por quê? Porque dentro do carro ela vai estar com campo elétrico nulo, igual a zero, pela blindagem eletrostática. Ele mostra aqui também, olha, um avião, né? E dentro do avião a pessoa também está blindada eletrostaticamente, porque como se ele fosse um condutor, né? Dentro dele o campo elétrico é zero. Beleza, pessoal? Tem alguns outros exemplos aí que... E agora a gente vai passar mais à frente, pessoal, já para falar sobre o nosso próximo assunto, que é na página 58, e vai se falar agora sobre o potencial elétrico, certo, pessoal? O que vem a ser o potencial elétrico? Ele também está relacionado com o campo elétrico, certo? Diferença de potencial, né? Aqui já na página 59, certo? Daí o que vem a ser a voltagem, certo? Então olha lá, se eu tiver aqui um corpo eletrizado, certo? E próximo ali eu tiver um ponto A e um ponto B, e eu coloco aqui uma carga pequena positiva também, certo? Como esse corpo aqui está eletrizado positivamente, o que ele vai fazer nessa carga positiva? Ele vai empurrar ela para a direita, né? Devido à ação da força elétrica. E essa carga vai se deslocar do ponto A indo para onde?
para o ponto B. Então a gente diz que nesse deslocamento a força elétrica realiza um trabalho para levar a carga desse ponto A para o ponto B, certo? E a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, que a gente chama de VA menos VB, vai ser igual ao trabalho realizado pela força para levar a carga de A até B, dividido pela carga de prova que foi transportada de A até B, certo? Essa fórmula aí é a fórmula do trabalho, certo? Aí, ou no caso da voltagem. E o potencial, que é a diferença de potencial, é dada em volts, certo? Porque o trabalho é joule, a carga está em coulomb, e 1 joule dividido por 1 coulomb é igual a 1 volt. Então o potencial elétrico é volt. Olha lá o conceito, né? Quando um campo elétrico realiza um trabalho TAB, né? Trabalho para levar a carga de A até B, sobre uma carga de prova, certo? Positiva, que se desloca de um ponto A para um ponto B, certo? A diferença de potencial ou voltagem, né? VAB, né? Voltagem, VAB, entre esses pontos é obtida dividindo-se o trabalho realizado pelo valor da carga que foi deslocada. Isto é, voltagem de A até B é igual ao trabalho de A até B dividido pela carga. E essa voltagem vai ser dada em quê? Em volts, né? Que é 1 joule por coulomb. Então, potencial elétrico é dado em volts. Na tua casa tu tem potencial elétrico, né, pessoal? Tu tem lá a tua voltagem que está daí, pode ser 110, pode ser 220 volts, de acordo com a carga que tiver na tua casa. Se tiver muita coisa para ligar, né, tu tem 220 volts. Se tiver não tiver muitas ligações, tu tem 110 volts, certo? Dependendo da carga que tu precisa na tua casa, tu tem uma voltagem instalada. E essa voltagem é o que a gente chama de diferença de potencial ou potencial elétrico. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente vai estar vendo alguns exemplos aqui e alguns comentários, certo? A gente vai dar uma parada por hoje aqui e na aula seguinte a gente já vai continuar. Tu já pode, lá na tua casa, já dando uma olhada na página 60, que vai vir os comentários que a gente vai falar lá na próxima aula, e também na próxima página que já vem um exemplo, tá? Na página 61. Mas por hoje a gente vai parar aqui, dar uma analisada aí e a gente já vai vendo, já começou a falar sobre o potencial hoje. Potencial é trabalho dividido pela carga, certo? E é o trabalho que o campo elétrico realiza. Então, para que tenha potencial, tem que ter o campo elétrico, que é o campo elétrico que vai realizar trabalho de acordo com a diferença de potencial. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Não esqueçam de copiar o conteúdo, nas partes mais importantes que está falando aqui, copiar também as resoluções, continuem resolvendo a nossa tarefa, que já está disponível tanto no grupo quanto no Cigeduc, e tem até novembro para estar entregando ela, certo, pessoal? Até 18 de novembro. Não esqueçam de fazer ela e enviar ou pelo Cigeduc mesmo ou pelo e-mail. Coloquem um comentário aí no vídeo com teu nome e turma, diz aí se tu gostou. E a gente se vê na próxima. Falou, pessoal? Um abraço.